de conversar com o professor, poeta, cordelista José Maria, aqui nesse lugar maravilhoso, deslumbrante e nessa sua casa tão bem cuidada, aqui nesse pedaço da região. Zé Maria, vamos sentar ali e conversar um pouquinho sobre, primeiro, Zé Maria, os últimos momentos do cordel que você participou e aconteceu aqui em Paracuru. Teve eventos recentes que você participou. Olá, amigos. Olá, Valentim. Eu que agradeço mais uma vez, né, a oportunidade de estar conversando, né, com vocês, mostrando um pouco do nosso trabalho, né? Fico feliz. Do grande trabalho. Legal, né? Fico feliz em poder estar divulgando, né, o meu trabalho enquanto cordelista, né? Literatura de cordel é uma arte que eu desenvolvo desde a minha infância e agora tive a oportunidade de estar publicando de uma forma oficial e dentro das normas, né, da literatura de cordel. Haja visto que a literatura de cordel ela é patrimônio cultural e imaterial do Brasil desde 2018. Sobre os últimos acontecimentos, né, depois do evento da Casa de Telha, no dia 18 de outubro, nós lançamos, agora quarta-feira, passeis, no Calamondê, lá do meu amigo Vanderlei, professor Vanderlei, o livro Paracuru 157 anos. Essa data que aconteceu no dia de ontem, 27 de novembro do ano de 1868, quando foi criado o município de Paracuru, lá no antigo Parazinho. E já divulgando o nosso próximo evento, que será no dia 3, próximo dia 3 de dezembro, na Praça da Umarizeiras, na Praça da Igreja de Santa Luzia. E o nome do evento será o Cordel na Praça. Zé Maria, agora vamos falar que é um momento oportuno, né? A gente teve o aniversário de Paracuru e você lança o Cordel 157 anos, né? Fale um pouquinho sobre essa obra. Pronto. Esse folheto, ele possui 12 páginas, são 46 estrofes e faz tempo, né, que eu pesquiso sobre a história de Paracuru. Sou professor dessa disciplina, né, há mais de 10 anos, leciono, é uma disciplina que tem no 6º ano do ensino fundamental das escolas públicas e este cordel é fruto desse conhecimento, né, já que leciono sobre a história de Paracuru. Então a gente começa falando sobre os primeiros registros de pessoas, né, quando toda essa nossa região era habitada apenas por algumas tribos indígenas, os Tremembés, os Anassés, e começam a passar nesta região o homem branco, né, como se chamava, e vai tendo ali os primeiros registros do nosso município, que até então compreendia Trairi, São Gonçalo do Amarante, Paraipaba e o que é hoje Paracuru, né? Então, esse cordel é fruto desse estudo, dessa pesquisa. E ele conta desde o início até os dias atuais. Então, no início fala assim: pois novembro é o mês em que é comemorado não somente a última data que fostes emancipado, queremos enfatizar a história do lugar, o dia que foi criado. Em 1607, passou aqui em missão o padre Francisco Pinto e batizou este chão, chamando de Rio Pará, que desaguava no mar, ponto de embarcação. Aí um outro registro. Depois uma expedição aqui esteve acampada, por Jerônimo de Albuquerque, esta era comandada, este chamou o lugar, não mais de Rio Pará, assim foi justificada.
Foi no século XVII, já na segunda metade, chegam as primeiras famílias para habitar de verdade e fundarem um povoado de Parazinho chamado Futura Vila e Cidade. Então vai contando toda a história, né? Depois vem a criação do município, depois vem as emancipações, né? Quando Paracuru perde a sede do município para Trairi, depois recupera, aí perde para o município de São Gonçalo do Amarante, depois novamente recupera a sede, aí volta novamente a perder, a recuperar, até que finalmente, em 1951, dia 22 de novembro, né? Paracuru se emancipa, política e administrativa, e São Gonçalo fica sendo um município independente, Paracuru também e Trairi. Mas a história nos diz que o município foi criado nesta data, 27 de novembro de 1868. Pois é, Zé Maria, interessante, né? Que você, com esse trabalho, a gente tem uma oportunidade maior de conhecer Paracuru, que eu acho que pela sua história, pelo seu desenrolar, Paracuru produziu muita cultura, né? Produz ainda muita cultura, né? Me cite mais alguns aspectos importantes que você acha que você abordou no seu trabalho, dessa beleza histórica de Paracuru. Ok. Lendo aqui algumas estrofes, né? Não seguindo a sequência. Aí diz assim: hoje é por nós lembrado, fazendo justa memória, 157 anos que tem sua trajetória. Parazinho foi o berço, o nascimento, o começo, o marco da nossa história. 27 de novembro, lá do século atrasado, ano de 68, passava-se o meado, eis a data oficial, por uma lei provincial, Paracuru foi criado. Sobre a cultura, aqui a gente ressalta Antônio Salles e fala assim: Antônio Salles mudou-se, não, só voltando aqui, duas estrofes antes. Naquela vila o ninho, desfeito, disse o poeta, referindo-se à mesma vila, quando a viu depois deserta, as dunas a soterrando, todo o cenário mudando, pois a vila era coberta. Compôs o ninho desfeito, que lhe eternizou, nosso ilustre Antônio Salles, poeta e escritor, usou seu imaginário diante do tal cenário quando ele lá voltou. Antônio Salles mudou-se para estudar na capital, foi secretário de governo e deputado estadual, nomeado tesoureiro já no Rio de Janeiro, no Tesouro Nacional. Antônio Salles, um dos primeiros escritores de Paracuru, né, com várias obras publicadas, tendo seu nome conhecido nacionalmente. Uma grande referência, né? Uma pessoa muito lembrada aqui em Paracuru. Né? Verdade. Além dele, a gente também fala neste livro de uma outra pessoa, né, uma outra figura, que muito contribuiu com a nossa história e que nos deixou um legado, que é o padre João da Rocha, que diz assim: alguns anos depois deste acontecimento, foi criada a paróquia antes do soterramento, quando as dunas avançaram e a vila soterraram com a ação dos fortes ventos. A devoção popular, no Parazinho venerada, a Senhora dos Remédios, bem querida e festejada, como mãe medianeira, passou a ser padroeira da paróquia lá criada. O padre João da Rocha, nascido naquele chão, estudou no seminário, respondeu à vocação, sacerdote ordenado, nos deixou grande legado, fruto de sua missão. Foi ele quem edificou, junto com a comunidade, as casas no Alto Alegre, hoje o centro da cidade. Transferiu a freguesia sob as bênçãos de Maria, mãe de amor e de bondade. Um paroquiato curto que também o exerceu, à frente da nova paróquia,
3 anos permaneceu. Aos 41 de idade, partiu deixando saudade, precocemente morreu. O padre João da Rocha é considerado o fundador do Alto Alegre do Parazinho, né? Onde hoje está o centro da cidade de Paracuru. Da atualidade, o que é que você aborda? No folhetinho, né? No folhetinho. Ótimo. Quando nós chegamos lá nas últimas páginas, nas últimas estrofes, a gente fala assim: porque Valentim, o Paracuru, ele nos inspira. Isso. As praias. Um exemplo disso é você, né? Isso. E aí, eu escrevendo, compondo este trabalho, faltavam algumas estrofes para completar as 46. Vamos falar um pouco do que a gente está sentindo, né? Isso. E aí a gente fala de Paracuru assim: estamos numa metrópole de uma grande capital, uma das poucas cidades com sede no litoral. Debaixo de um céu azul, falo de Paracuru, minha cidade natal. Paracuru do carnaval, de suas praias bonitas, um cenário natural que encanta quem visita, atraente, encantadora, cidade bela, acolhedora, que trata bem seus turistas. E tudo isso, né, a gente registra. E tem aqui uma outra estrofe, que eu achei muito interessante, quando eu escrevi aqui. Pronto. E volta ao meu pensamento, imaginando o passado, da vila do Parazinho, o antigo povoado. Como é bom imaginar suas casas junto ao mar, com seu barulho agitado. A história continua, a cidade só cresce, desenvolve com o tempo, porque seu povo merece, com lutas, conquistas e glória, revivendo a história, pois dela ninguém esquece. Não devemos esquecer a história, né? Isso. E essa estrofe aqui ficou, assim, bastante reflexiva. Assim ficam na história as gerações que se vão. Constrói-se hoje a história com os que aqui estão. Hoje, ao virar passado, deixará assim um legado para os que ainda virão. 1 século e meio passado, como é bom rememorar. Paracuru e sua gente, tanta história para contar. Causos, acontecimentos, saberes, conhecimentos do povo deste lugar. Boa, lindo, Zé Maria. Rapaz, a gente está aqui impressionado conversando com um mestre, um professor, que é um prazer estar aqui porque é uma dedicação ao ensinamento e uma dedicação a contar a história de Paracuru. Zé Maria, é um prazer a gente estar conversando. Fale mais o que você está com vontade de expressar agora. Bom, sobre o folhetinho, né, de Paracuru, é mais ou menos isso. Quem quiser adquirir, nós temos comigo, né, o contato comigo mesmo. E em breve nós estaremos divulgando em outros locais, né, em outros lugares, de acordo com as oportunidades, para você conseguir, né, conhecer a história de Paracuru. Porque a literatura de cordel, ela é uma leitura prazerosa, né? De se ler, de se conhecer, de decorar, né? Como chamamos ainda. E também quero aproveitar o momento, já falando em oportunidades, né, da gente divulgar nosso trabalho. Próximo dia 3 de dezembro, nós estaremos na Praça da Almarizeiras lançando 2 folhetos, que vai contar sobre a vida, a história de Santa Luzia, que é a padroeira da comunidade da capela, né? E um outro cordel que eu escrevi, que é a cura de uma criança, a cura dos olhos de uma criança pela intercessão de Santa Luzia. Santa Luzia, ela é a padroeira da vista, né? Padroeira da visão. As pessoas que têm fé, que acreditam,
quando tem problema nos olhos, recorre a Santa Luzia, né? Porque diz a história que ela teve seus olhos arrancados e depois recuperados. Então eu convido a todos, aproveita aqui a oportunidade, próxima quarta-feira. O nome do evento será o Cordel na Praça. Bacana, Zé Maria. Olha, a gente está terminando essa entrevista, mas se a gente continuar conversando com o Zé Maria, a gente vai passar uns 3 ou 4 dias aqui conversando e prometemos que ainda conheceremos mais sobre o Zé Maria. Zé Maria, obrigado por essa oportunidade de mostrar aí a sua dedicação e a sua sensibilidade com a literatura de cordel. Obrigado, Zé Maria. Eu que agradeço, Valentim, Ana Leia, a Rádio e TV Web Ronco do Mar. Parabenizo ao trabalho de vocês em estar divulgando a cultura, né, do município de Paracuru, aquelas que ainda não eram assim conhecidas. E hoje é uma oportunidade que nós temos, né? Então agradeço muito. E estamos aqui à disposição e contamos também com vocês em outros momentos que nós ainda iremos, se Deus quiser, realizar. Com certeza, Zé Maria. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado.